Querido Pai, que adora os céus e da terra, mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor Jesus Cristo, entramos em Tua presença nesta hora. E como cantamos, Deus amado, que os santos falaram contigo, Deus amado, e o Senhor falou com eles, Pai. E a Tua palavra promete que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o Senhor falou ontem, o Senhor pode falar hoje, Pai. Se o Senhor curou ontem, o Senhor pode curar hoje, Pai. Se o Senhor libertou ontem, o Senhor pode libertar hoje, Pai. Se o Senhor mudou vidas ontem, o Senhor pode mudar vida hoje, Pai. E nós estamos com essa expectativa que o Senhor vai mudar a nossa vida, Pai. Porque o Senhor ontem mudou vidas, Papai. E a Tua palavra diz que Tu és o mesmo o tempo todo, então o Senhor pode mudar vidas, Deus amado. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Papai. Mude conforme a Tua vontade, Senhor. Para a Tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Mateus capítulo 18, versículo 23. Eu não sei se vocês já encontraram. Vejo alguns irmãos aí para procurar. Mas Deus seja louvado. Amém. Pelos irmãos que já encontraram. Mateus 18, 23. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo, quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Uma coisa difícil, né? Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Vocês estão comigo? Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, muito abaixo do que ele devia, né? Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor chamou-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignamente o seu senhor o encontrou, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes a cada seu irmão as suas ofensas. Lucas capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: e disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier escândalo. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mão de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhei por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o
E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-te, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescente-nos a fé. Uma coisa muito difícil, né? Vamos orar. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Faz bem a alma. Falar com Deus. Falar com Deus. Me satisfaz. Me satisfaz. Falar com Deus. Falar com Deus. Que privilégio. Que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos. Sentir que os céus estão abertos. E ouvir a voz do Salvador. Ouvir a voz do Salvador. Você pode cantar grande é o nosso Deus? Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz. E as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite. Não tem limite. E em seu perdão encontro paz. Em seu perdão. Oh, aleluia! Encontro paz. Querido Pai, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos nesta hora, Papá. Senhor, Pai, grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor, Papá. Senhor, as Tuas obras que fazes também é grande, Deus amado. E o Teu perdão, e em Teu perdão nós encontramos paz. Senhor Jesus, Papá, que esta letra, Senhor, seja uma realidade em nossas vidas nesta hora, Papá. Entregamos nossos corações a Ti, Papá. Fale conosco, Deus amado. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir nesta hora, Pai. Pois a Tua vinda está muito próxima, Senhor. Prepara-nos para o rápido, Deus amado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar? Deus seja louvado no nome de Jesus Cristo. Eu tenho um tema, e o meu tema nesta manhã é o processo da correção de um pecado. Amém? E eu gostava já de falar disso há um bom tempo. Tenho essas notas já há um bom tempo, mas Deus foi me ajudando, atualizando algumas coisas. E eu quero falar sobre isso por algum momento. E você está se sentindo bem na casa de Deus, né? Deus seja louvado, amém? Então é bom ouvir a palavra de Deus, amém? Nós sabemos que todas aquelas pessoas que amam a Deus têm um desejo no seu coração. Está pronto para o rapto. Amém? Alguém quer isso, não é? Porque no final de tudo nós viemos para ouvir a palavra, é para melhorar nossa vida com Deus. Amém? Então esse é o foco de virmos ouvir a palavra. Então quando viemos na igreja, nós não viemos ouvir aquilo que queremos ouvir. Não viemos se encontrar uns aos outros, mas nós viemos para melhorar a nossa condição espiritual. Amém? E se esse é o desejo do teu coração, então Deus está aqui para falar contigo. A Bíblia fala, se há um fundo a clamar, há um fundo para responder. Amém? Se há um coração com vontade de ouvir a palavra, há um Deus com vontade de falar para esse coração. E eu quero perguntar, tem aqui um coração com vontade de ouvir a palavra?
Amém? Deus seja louvado. Bem, irmãos, como esse é um tema que possivelmente, talvez não vou conseguir terminar hoje, então eu quero que vocês me deem paciência e fiquem atentos na palavra de Deus. Porque nós vamos aprender que o cristianismo, ela está baseada no perdão. Amém? E, irmãos, e também você vai entender que a humanidade só existe por causa do perdão. Amém? Que nós vamos ir mais profundo ainda e perceber que o casamento só é casamento por causa do perdão. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Que dentro de uma família, se não existir perdão, então aquilo será uma família perdida. Amém? Dentro de uma igreja, se não existir perdão, será uma igreja perdida. Dentro de uma sociedade, se não existir perdão, serão pessoas amarguradas e vingativas. E liberar perdão também é uma forma de você definir quem você quer que fique no teu coração. Amém? É uma forma de você trazer as pessoas para os teus problemas, ou uma forma de você afastar os problemas da tua vida. Amém? E antes de você aprender como é o processo da correção de um erro que você faz ou que alguém faz contigo, você primeiro precisa aprender uma coisa. Antes de você errar, da pessoa errar contra ti, antes da pessoa cometer um pecado, você tem que aprender que você falha. Amém? Você tem que aprender que você sempre cometerá erro. Penso que Salomão disse: todo homem que viva debaixo do céu, ninguém viverá e não cometerá erros. Amém? Então, irmãos, você antes mesmo de aprender como corrigir alguém, você precisa aprender como você se corrigirá. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, você tem que aprender que para você chegar numa posição correta, primeiro você passa por um processo de ser perdoado. Amém? Você só está aqui não é porque você era boa pessoa. Não é porque não, olha, quando eu estava na denominação, eu já lia a Bíblia. Ninguém está aqui porque já lia a Bíblia, porque já era boa pessoa, porque no mundo já distribuía donativo nas pessoas. Nós estamos aqui porque a graça nos alcançou. Amém? Você não vai encontrar ninguém na Bíblia. Por favor. Acho que melhorou. O microfone. Traz com outro microfone, por favor. Quando os irmãos estão ajeitando, vamos continuar. Amém? Ele deu um sinal que a pilha está fraca. Seja louvado. O irmão Claudino agora também trabalha no som. Está bem do coral. O som está um pouquinho baixo. Obrigado. Então nós vamos compreender, irmãos, nós vamos entender que antes de você liberar perdão, você tem que saber o significado de perdoar. O significado do que é ser perdoado. Quando você não entende o significado do que é ser perdoado, você não vai conseguir perdoar alguém com facilidade. Amém? Vocês estão entendendo? E muitas vezes, irmãos, as pessoas têm dificuldade de perdoar porque não sabem o que é ser perdoado. Não vai encontrar na Bíblia, toda a Bíblia inteira, alguma vez que os gentios foram salvos, que foi porque eram boas pessoas. Desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, foi sempre a graça de Deus em nossas vidas. Quando uma vez Deus olhou em Nínive e viu que eles estavam em pecados, Deus não olhou nos prédios bonitos que Nínive tinha. Deus não olhou nas pessoas que estavam bem vestidas em Nínive, mas a graça de Deus desceu na terra de Nínive. E embora o pregador não quisesse pregar em Nínive, mas Deus manifestou a sua graça em Nínive. Amém? E a razão pela qual Jonas não queria pregar em Nínive, não é que Jonas era uma má pessoa, mas Jonas era alguém que conhecia as Escrituras. E Jonas sabia que a palavra nos diz que era o tempo dos judeus serem abençoados. E que os gentios, eles foram amaldiçoados por Noé e não poderiam receber a palavra. Amém?
E o judeu deveria pregar no outro judeu. Então ele, olhando naquela condição, ele não foi para Nínive. Vocês estão entendendo? Amém? Com isso tudo eu queria dizer o quê? Quando você não conhece a Escritura, quando você não conhece a palavra, também é uma forma de você não entender como corrigir alguém. E às vezes, irmãos, você olha para a Bíblia e você só vai amaldiçoar Nínive. Ou vai amaldiçoar Jonas. Jonas era uma má pessoa. Você não conhece a Escritura. Você não sabe por que Jonas disse que não vou a Nínive. E outra escritura que você podia parar e colocar em mente é a questão da posição da mulher de Jó. Aí muitas vezes você fala na mulher de Jó, era uma péssima mulher. Quem te falou isso? De todos os amigos de Jó, todos os conselhos que Jó receberam, o conselho mais próximo da palavra é o conselho da mulher de Jó. Porque no final da Bíblia, no livro de Jó, você vai perceber que os bons conselhos que Jó recebeu dos seus 3 amigos, Deus corrigiu. Mas a mulher dele chegou e disse: você está sofrendo há muito tempo, amaldiçoa a Deus e morre. Por quê? Porque a mulher o amava. A mulher estava cansada de ver o seu marido no sofrimento. E na palavra, quando você amaldiçoa a Deus, você morre. Então amaldiçoa a Deus e morre para parar com o sofrimento. Aí quando você não conhece a Escritura, você não tem muita capacidade de corrigir alguém. E às vezes você abençoa o que Deus amaldiçoa, e amaldiçoa o que Deus abençoa. E a Bíblia fala: erreis por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque as Escrituras precisam ser conhecidas. Até o poder de Deus precisa ser ensinado. Às vezes você vai na igreja, é fogo, 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 fogo. Tem música na tua família, fogo, 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 fogo. Por falta de conhecimento da Escritura. Então, a levar fogo em casa sem saber que é um fogo estranho. Sabe que na Bíblia 2 homens foram repreendidos por levarem um fogo estranho no altar? Nem todo fogo é fogo. Às vezes é um fogo estranho. Nós não queremos um fogo estranho. Não queremos um fogo estranho na igreja. Não queremos um fogo estranho nas nossas casas. Não queremos um fogo estranho no companheirismo. O que é um fogo estranho? É quando aquilo tem lógica, mas não está de acordo com as Escrituras. Tem sentido, mas não está de acordo com as Escrituras. E os filhos de Eli viram que o fogo estava a se apagar. Filho de Arão, obrigado. Viram, não, o fogo está a se apagar. Mas a Bíblia fala que o fogo no altar não se apagará. Você tem que confiar nas palavras de Deus e não no teu próprio entendimento. E eles viram que o fogo está apagado, está a diminuir. Foram buscar um fogo na floresta que estava a arder e trouxeram no altar que é para meter um fogo estranho. Quem disse que Deus precisa de ajuda? E o meu ponto de partida aqui, irmãos, é Romanos capítulo 12. Amém. Amém. Se você não encontrou, preste atenção, porque eu estou com pressa. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? E não sedes conformados com este mundo, amém, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Amém. Então, irmãos, quando você está no mundo e você conhece a palavra de Deus, você não pode vir com o teu entendimento natural para entender a palavra. A primeira coisa que tem que acontecer, você tem que se abrir para um novo entendimento. Você entendia que a mulher podia meter calça. Você entendia que a mulher podia se pintar. Você entendia que você pode fornicar. Mas quando você vem na palavra, Deus quer que você
anos e meio. Mas por esse motivo não receberam o Espírito Santo. Não entendiam a palavra. Mas um dia, aleluia, quando Jesus ressurgiu dos mortos, Deus olhou para ele e disse: eu não posso vos batizar sem primeiro vos fazer entender algo. A Bíblia fala que andando com eles, Jesus lhes abriu o entendimento. Aleluia. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Porque o teu diploma não vai te ajudar na salvação. Não, orar eu ganho X milhões de coisas, isso não vai te ajudar na palavra. Não, olha, eu nas minhas amigas sempre fui alguém muito influente. Aqui na igreja não é para ser influente. Aqui na igreja é para ser cristão. Eu com meus amigos sempre fui alguém cheio. Aqui não é para ser alguém cheio, aqui não é para ser cristão. Na igreja não é para ser famoso. O irmão mais famoso, a irmã mais famosa. Na igreja não é para ser famoso. Na igreja é para ser cristão. É para sentar e ouvir a palavra. Você tem que ter esse prazer, sentar e ouvir a palavra. A posição mais alta da igreja é ser servido. Quando você não tem desejo de ouvir a palavra, de sentar para ouvir a palavra, você que está em destaque, é o espírito errado. Esse espírito começou com Lúcifer. Ele queria o lugar de Deus. Vocês estão entendendo? Nós precisamos aprender. Será que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, irmãos, nós temos que mudar o nosso entendimento. Porque às vezes você pensa assim: bem, não, aquele irmão, como não se dá bem comigo, também não se dá bem com ele. Você tem que mudar esse teu entendimento. Não, na minha casa, sou eu que peço perdão na minha mulher. Minha mulher nunca me pediu perdão. Você tem que mudar esse teu entendimento. Porque o problema não é quem pede perdão, é se as coisas vão estar bem ou não. Isso é difícil de entender. Mas espero que vocês possam entender. Deus não quer que um irmão pede perdão, outro não pede perdão. Deus quer que estejamos bem. E às vezes, você é o cordeiro. Aqueles irmãos estão me falando isso, toda vez eu sou o que faço. E depois? Hã? Esse é o Jesus que morreu na cruz, ninguém vai morrer por nós. E Jesus nunca reclamou. Então, antes de você liberar o perdão, você tem que aprender que para você estar aqui, você foi perdoado. Quem está aqui porque fez coisas boas? Mérito. Eu lutei para estar aqui, irmão, não brinca. Eu mesmo, o perdão só mesmo do fogo. Não existe isso. Isso é loucura. É vaidade. Isso não é a palavra. Amém? Você está aqui porque você foi perdoado. Fala assim, meu irmão, você foi perdoado. Aleluia. Você foi perdoado. Você crê nisso? Amém? Então, quando você foi perdoado, como é que foi? Você precisa chegar também num ponto em que você tem que ver o outro lado como você se olha. Por isso é que a Bíblia fala: amai o teu próximo como a ti mesmo. Isso é sabedoria. Isso não é uma obrigação. Isso é uma retórica. É para você olhar para ti mesmo como você se ama. Conseguir amar o próximo. A Bíblia fala: ama a tua esposa como a si mesmo. Porque ninguém nunca odiou a sua própria carne. Não é isso? Você não olha para ti e fala: pai, eu também não gosto da minha carne. Hoje mesmo, como eu não gosto desse meu braço, vou picar uma faca nesse meu braço. Vai te doer. Mas você pica a faca no irmão. Vocês estão entendendo? Amém? Eu quero continuar aqui nas escrituras. O amor seja não fingido. Aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. Em Romanos 12:9.
10. Amai-vos carnalmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagaroso no cuidado, sede fervoroso aonde? Amém? Servindo ao Senhor. Alegrei-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que? Eu acho que aqui não tem um irmão que persegue outro irmão. Mas se tiver, a Bíblia está falando assim para você lhe amar. Lhe abençoar, não é só lhe amar com boca, é lhe abençoar. Sabe como é que é, né? Quando você está a orar, dobrar o teu joelho, Senhor, lembra do irmão Pedro Guimarães que tanto me persegue. Quando aqui está falando mesmo, abençoa os que me perseguem, está falando Pedro Guimarães. Lê só bem. Se você ler bem, eu vou lá meu nome. Então, você tem que me suportar. Amém? Amém? Comuniquei com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que me perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Deus me ama. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que chorem, ser unânimos entre vós, não ambicionei coisas que, mas acomodai-vos aos humildes, não seja sábio ao teu próprio entendimento. Sabe, né? Você é uma pessoa que pensa que você sabe tudo. Esteja sempre aberto para aprender, para ouvir. Vocês estão a entender? Amém? Se for possível, quando estiverem entre vocês, tenha paz com todos os homens. É o que a Bíblia nos fala. Assim entre nós tem que ter paz com todos. Eu não sei se você não tem paz com um irmão, mas eu espero que nesta manhã Deus possa te trazer paz com esse irmão. Eu tenho expectativa que depois do culto vamos ter paz com todos no nome de Jesus Cristo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, lhe mata. Está assim na Bíblia? Como é que vocês fazem o oposto? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, lhe dá vinagre. Como é que está? E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o quê? Aleluia! Isso dói. Até Jesus, quando olhou para aquelas pessoas que estavam morrendo para morrer com eles na cruz, ele foi orar, o seu suor transformou-se em gotas de sangue. E ele falou: Senhor, eu já não quero mais, mas não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade. Eu quero saber se alguém nesta manhã tem coragem de dizer: Senhor, porque eu já não estou mais a gostar daquele irmão, mas não é minha vontade, seja feita a tua vontade. Arranca esse sentimento em mim, porque não é bom. Porque não estamos aqui para viver a nossa vontade. Estamos aqui para viver a palavra. Amém? Irmãos, se nós ser sinceros, se Deus descer nesse momento e nos deixar cada um aqui, humanamente falando, viver seu próprio pensamento, aqui vai ser um inferno. Se cada um aqui, humanamente falando, viver sua própria vontade, onde é que nós vamos ir parar? Confia no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Você crê nisso? Ele fará sair a justiça como a luz do dia. Amém? Você crê nisso? Descansa no Senhor e espera nele, e Ele concederá o desejo do teu coração. É isso que a Bíblia nos fala. Amém? Então, irmãos, nós precisamos aprender como viver em harmonia. E é isso basicamente que Paulo está nos dizendo.
Você tem que perceber que o irmão sempre vai te ferir. Você tem que entender que o irmão sempre vai te magoar. Você tem que entender que nós, como seres humanos, sempre vamos fazer coisas que são contrárias ao que o outro pensa. Como seres humanos, sempre vamos se ferir uns aos outros. E o cristianismo, ela está baseada no perdão. E a Bíblia fala: perdoai uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Não é isso? E a Bíblia fala, irmãos, à medida com que perdoardes os outros, assim vos será perdoado. Lembre-se, conforme você libera o perdão para alguém, você está a escrever o julgamento como será o perdão no dia do juízo para a tua vida. Conforme você acha que alguém deve ser perdoado, é conforme você acha que você deve ser perdoado. Porque a Bíblia fala que Jesus vai nos julgar de acordo como nós julgamos as pessoas. Vocês estão a entender? Amém? E, irmãos, nós precisamos aprender isso. Como nós perdoar alguém? Como nós vamos fazer isso? Porque às vezes nós nos colocamos numa posição de incorrigíveis. Pessoas que nunca falham. Não é? E quando alguém erra, pai, esse irmão é carnal, já. Sempre a cometer erros, sempre a falhar. De novo. Lembra, irmãos? O irmão que mais errou na Bíblia foi o pastor da igreja no tempo, no fim das contas. O Pedro que mais errou, que até lhe chamaram de Satanás. Sai daqui, Satanás. No próprio Jesus. No fim de tudo, ele ficou pastor da igreja. Vocês estão a ver? Amém. Irmãos, então nós temos que perceber que nós vamos sempre falhar uns aos outros. Amém? Não, mas a Bíblia fala que todo aquele que necessita não comete pecado. É verdade, é a Bíblia. Quantos creem na Bíblia aqui? Você crê na Bíblia? Agora, o que é pecado? Pecado é incredulidade. E Tiago, capítulo 5, versículo 17, né? Não. Capítulo 3, versículo 17. Diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, pecado é iniquidade. Iniquidade é saber o certo, mas fazer o errado. Quando você sabe o certo e propositadamente você faz o errado, isso é pecado. Agora, pode ser que você cometerá enganos, coisas que você não queria fazer, coisas que você não sabia se era o certo ou errado. O irmão Branham diz na mensagem, chama aqui, né? Na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, ele diz: agora, amigos, eu sei que isso é verdade. Parágrafo 110. Eu sei que as pessoas não percebem quem vocês são. Cada pessoa aqui dentro pode viver acima do pecado. Crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Que cada um que está aqui pode viver acima do pecado? Amém. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Cada pessoa que está aqui pode viver acima do pecado. Pode viver sem pecado. Viver em Deus. Crê nisso? Amém. Você pode viver acima disso. Escutem com atenção o que ele diz. Você vai cometer enganos, porém o sangue de Cristo perdoará você. Amém? Vocês estão entendendo? Antes de você observar e corrigir alguém, você tem que saber que você vai cometer engano. Você falha. A tua alma nasce de novo, mas você, o teu corpo, esse teu corpo não vai no céu. Esse teu corpo sempre vai ser pecador e sempre vai se inclinar no pecado. E é uma luta do espírito contra a carne. Eles opõem-se para não fazer o que você quer. Amém? Vocês estão entendendo? O livro da vida do Cordeiro 118. Mas um homem que já nasceu do Espírito de Deus,
A sua rota está voltada para a estrela do norte. Crê nisso? Diz o profeta, aleluia. E todo o inferno nunca o estremecerá. Você crê nisso? Isso é a verdade. Mas não digo que ele não cometerá erros. Não digo que ele não escorregará e não cairá. Isso mesmo. Mas logo que possa se firmar os seus pés de novo, seus olhos olham para o Calvário. Aleluia. Ele diz que todo aquele que nasce de novo, o inferno não pode lhe estremecer. Mas não quer dizer que ele não vai cometer erros. Vocês estão entendendo? Amém? Então, irmãos, você não pode se gabar. Eu mesmo já nasci de novo. Eu sou grande, eu tenho o Espírito Santo. Isso é a prova que você não nasceu de novo. Quem tem Espírito Santo sempre quer o mais do Espírito Santo. Sempre quer o mais de Deus. Amém? Sempre quer estar mais cheio. Porque um fundo clama e outro fundo responde. Amém? Agora, quando você fica altivo, pensando que você é alguém, Deus vai te abater para falar que ninguém vive por si mesmo. Amém? Vocês estão entendendo? Agora, a Bíblia vai falar que não significa que você não cometerá erro, que você não escorregará e não cairá. Mas logo que você se levanta, que você cai, você se levanta e olha novamente no Calvário. Quando você cometeu um erro, e você é cristão, você não olha nos teus erros. Você não olha no que as pessoas vão pensar. Porque há pessoas assim, como eu estou sempre a errar, minha imagem está manchada na igreja, então vou mudar da igreja. Quer dizer que você não nasceu de novo. Amém? Amém? E um irmão uma vez saiu do tabernáculo, saiu, cometeu alguns erros, veio correr conosco. E eu lhe perguntei o que se passa. Ele falou, não, ali também estou sentindo que já não tem mais Deus. Sabe? As ovelhas sempre inventam. Gostam de inventar sempre uma coisa. Eu falei, está bem, Deus seja louvado. Falei, me dê o número do teu pastor, vou lhe ligar. Ele me deu. Tá bom, pastor, não pode lhe ligar. Ele me deu, eu estou ligando, liguei agora, pedimos viva voz. Pastor, shalom, shalom, estou aqui com o irmão fulano aqui na igreja. E ele me disse que saiu da tua igreja, porque ele disse que está sentindo mais Deus. Passas alguma coisa aí na tua igreja? E o pastor ficou chateado, falou, quando terminou a raiva dele. Depois falou, não, na verdade ele saiu, porque aqui estava a conquistar uma irmã, e eu lhe falei para não fazer isso. Então ele achou que tem que sair da igreja, não é, meu irmão? É verdade? Ele está ouvindo, mas ele está ouvindo. Ele está ouvindo, ele não isso que eu lhe pergunto, é verdade? Sim, é verdade, mas também já não estou mais sentindo Deus ali. Eu lhe falei, irmão, se tem um lugar que te conhecem bem, e quando você mostrou alguns sintomas de fraqueza, e vão poder te ajudar, é na igreja onde você saiu. Aqui não vão te conhecer. Se você viver no pecado ou não, não vai dar conta. Você só está procurando um sítio que você vai ter liberdade para fazer o que você quiser. É mesmo ali onde Deus quer que você se levante e se recupere. Porque às vezes esse ato de não, eu errei, não, vou sair da igreja. É uma forma que o diabo tem de afastar das pessoas que te amam e que podiam ter paciência contigo e te ajudar. Fala amém. Quem quer sair da igreja? Querem sair da igreja? Não tem problema, mas não sou amém. Porque às vezes as pessoas que te conhecem bem, eu já sei, epa, a irmã, vamos falar que a irmã se eu não vou na igreja, não estou me vendo bem, né? Assim já sei que não está bem. Eu já sei que não está bem, assim vou falar de alguns dias para procurar uma visita para ir na casa dele, eu já sei, eu lhe conheço. Tem pessoa que não falta da igreja de nada. Se faltou no pecado. Tem aquelas pessoas que já sabem, não, assim saiu, viajou, foi trabalhar, não. Está vendo? Vocês estão entendendo? Nós já te conhecemos. Vamos conseguir te ajudar melhor. Não, estão me perseguindo, vamos te perseguir. Nós só queremos que você fique bem. Então você é muito chato comigo, então não que ser chato. Quem se não é chato comigo? Cada um vive a vida dele, cada um se peca, se não peca, se for na igreja, se não for na igreja. Assim mesmo tá bom.
estão aqui na igreja para fazer? Hã? Estão entendendo o que eu estou a dizer? Então, irmãos, às vezes você quer dizer, não, quero ser da igreja porque eu não estou gostando mais do que o pastor está falando comigo. Mesmo aqui na igreja, nesse culto, nesse momento, está uma tirar piada. Eu estou lendo os pensamentos. Eu ontem disse, meu irmão, eu conheço o futuro, já fui lá várias vezes. Você não conhece, eu conheço o futuro. Eu já fui lá muitas vezes. Eu falo, eu já fui lá. Então já te vi. Vi no presente para corrigir no futuro. Esse futuro está errado. Amém? Então Deus abençoe. Meu filho, minha realidade. Então, irmãos, às vezes você está com esse momento, não, é o mesmo lugar. Então eu vou ficar sem igreja. Sabe, como o Bruno diz, na mensagem de discernimento do Espírito, um crente, parágrafo 11, sabe o que me fala? Nunca deve ficar sem uma igreja. Não, vou ficar em casa, vou só ouvir fita e tudo mais. Sabe essa doutrina agora que está surgindo? Não, fico só em casa para ouvir fita. Meu pastor é o William Branham. William Branham, era pastor do Branham, não está Branham. Isso pode te ofender. William Branham nem é pastor da casa de oração. O Branham já morreu. A alma dele foi no céu. Já fez a sua obra. Deixou a mensagem. Agora você também quer ser pastor dele. Vamos ficar feliz com a multidão. Quer ser pastor? Quer ser ovelha do morto? Hã? Essa é uma vontade de querer ser livre. E se você ir minuciosamente nesses irmãos, são pessoas que já, a maior parte dos casos, é um caso de relacionamento. Ou queriam casar, queriam namorar, pastor corrigiu. O próprio Felipe não vai estudar a história dele. Queria casar com uma irmã do tabernáculo, o pastor lhe corrigiu, não aceitou, abriu a igreja dele e ficou profeta. Porque esse assunto de casamento é complicado, traz muitos problemas na igreja. E aí não vou mudar da igreja. Não, no fundo não vou mudar da igreja. Eu vou ser livre. Vocês estão entendendo? Então vem mesmo aqui ser preso. No nome de Jesus. Até na Bíblia, Paulo foi prisioneiro de Cristo. Amém? E enquanto você não receber Cristo, és um prisioneiro. Vou te ralhar da minha maneira até você receber Cristo. Você é um prisioneiro. Não, o pastor Pedro, isso também está a dizer o quê? Isso está na minha responsabilidade. No juízo final, eu que vou responder por você. Eu vou te levar de lado, fica aqui. Aleluia. Senhor, o irmão Adilson está aqui, pai. Viveu bem, Senhor. Namorou? Não namorou. Fornicou? Pai, bem. Ele falava a vida dele, não me interessa, não sei dessa parte. Vocês não estão conseguindo viver vossa vida aqui na terra. No Jesus final, alguém vai vos advogar, mesmo assim, querem viver vossa vida. Eu queria ser vocês, meus irmãos. Amém? Oh, meu Deus, esqueci. Oh, meu Deus, o tempo é do diabo. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba, você tem que perceber que você é falho. Você cometerá erros. Amém? E quando você vai para corrigir alguém, você tem que aprender a corrigir da maneira mais correta possível. A Bíblia nos ensina, preste atenção no que eu vou dizer, como corrigir alguém com sabedoria, com educação e com respeito. Vocês estão entendendo? Você, irmã, sempre a cair, abre as pernas ali para esses homens, sua bandida. Isso não é bíblico. A Bíblia nos ensina como corrigir as pessoas de forma correta. Não, mas pastor, um dia já viu o irmão pregar, tudo bem, não tinha sabedoria, agora não tem sabedoria. Estão entendendo? Assim como algumas vezes já visto uma profecia aqui que conta a escritura. Agora vamos aprender como se corrigir. Vocês estão entendendo? Mateus capítulo 18, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, tempo no nome do diabo.
começar. Sim. Chegaram alguns discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos perderdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Não era exatamente ser criança, mas era ter a ingenuidade de criança. Sabe, irmãos, quem tem filho aqui? Se um dia já bateu teu filho, porque tem pai que nunca bateu o filho dele, você lhe bate e ele ainda vem chorar contigo. Ai, não aguento mais, papai. E o meu filho, sabe, ele levei no hospital e lhe deram uma pinga e falou: ai, pai, é um sofrimento. Falei: meu Deus, esses bonecos estão a estragar o meu filho. Uma criança fala o sofrimento. Mas não é ser como criança. Ser criança, desculpa. Mas é a ingenuidade. É a forma de liberar o perdão, de esquecer, de ultrapassar quando alguém te faz mal. Vocês estão entendendo? Eu vou pular para o versículo 7. Para o versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque visto que vem escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Estão a entender? Portanto, se a tua mão direita ou o teu pé te escandalizar, corta e atira no mar. Melhor que fora viver coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Vocês estão a entender? Pulo para o versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele. Só entre ti e ele. Estão a entender? Agora o irmão pecou contra ti, já falaste naquele. Isso está errado. Agora escutem com atenção. Mas pode ser que tem casos em que eu, quando me deparei com aquela situação, dado a circunstância de que o irmão falhou comigo, eu não me encontro em condições sabiamente para ajudar aquela pessoa, eu vou pedir um conselho a alguém. Isso é uma coisa diferente. Vocês estão a entender? Agora, quando você vai, conta naquela pessoa, isso está errado. Isso não é a palavra. Vocês estão a entender? Amém? Então, irmãos, vai entre ti e repreende só você o teu irmão. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se te não ouvir, leva contigo 2 ou 3, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não escutar a esses 2 ou 3 que você levou, comunica a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como pagão e publicano. Vocês estão entendendo? Como é que acontece esse processo da conversão? Você foi, o irmão te faltou respeito, te ofendeu, se meteu em algum negócio, foi injusto, chama atenção. Você não pode falar porque não, olha, fica só já assim. Esse problema que você falou, fica só já assim. Amanhã o diabo vai levantar para trazer uma outra circunstância pior. E se você deixar esse problema passar muito tempo, já vai ser inútil de chamar atenção de uma coisa que já passou há muito tempo. Por isso é que a Bíblia fala: não ponha-se o sol. Como é que é? Não se ponha o sol sobre a tua ira. Em outras palavras, não guarda para outro dia o problema que você pode resolver. Estão entendendo? Porque o que vai acontecer? O problema em si passou, mas o sentimento que trouxe, que veio por causa do problema, vai ficar escondido. Amanhã, quando aquela pessoa fazer novamente uma coisa errada, você vai lhe ralhar com raiva. Você vai começar a perceber que você não se sente bem ao lado daquele irmão, ou ao lado daquela irmã. E você já não sabe por que você não se sente bem ao lado dele. É porque um dia
houve uma situação não resolvida que você deixou para trás. E quando você está se aproximando daquela pessoa, não se sente bem. Mas você já não lembra do problema. Então o diabo se apoderou daquela situação para te trazer um sentimento negativo contra aquele irmão. E quando viu um outro problema, vai acumular. E vai chegar um dia que você vai explodir. Vai falar com raiva, com ira. Nunca uma pessoa explode do nada. A pessoa explode porque são circunstâncias acumuladas que não resolveu. Vocês estão entendendo? Nós precisamos aprender a resolver. Às vezes, na forma de resolver, pode ser que você seja achado errado. Seja humilde. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, se te ouvir, ganhaste o teu irmão, glória a Deus. Mas se não te ouvir, chama contigo 2 ou 3. Agora, para essa igreja, escuta o que eu vou te dizer. Vou dizer para essa igreja: eu vos conheço. Amém? Se um irmão falhou contra você e você chamou a atenção e o irmão não te ouviu, chama o pastor ou os diáconos, que são pessoas que você tem certeza que tem sabedoria suficiente para te ajudar. Não, mas vou chamar o irmão. Escuta o que eu estou dizendo, vou repetir. Chama os diáconos. Se o diácono não tiver, chama o pastor. O pastor, eu tenho uma situação assim. Com a irmã fulano, ela fez isso que eu não gostei. Chamei a atenção, ainda me virou as costas. Então o diácono vai fazer o quê? Vai chamar vocês dois, vai ouvir vocês dois, para saber o que se passa e vai me chamar a atenção. Se a irmã não ouvir ou o irmão não ouvir, vai chamar mais outro diácono e o administrador da igreja vão ir lá conversar com o irmão que não está ouvindo. Se não ouvir, então entendeu o que eu vou dizer? Vamos comunicar na igreja. Irmãos, tem uma fulana que está sempre a faltar respeito nas pessoas, não está a ouvir ninguém. Então, se vocês puderem, igreja, cada um ir lá lhe aconselhar, é público, porque os diáconos têm informação mais credíveis que a pessoa tem faltado respeito. E não é para vocês me esbilhotarem, eu não concordo, não. Se os diáconos chegou no ponto, ou o pastor, de trazerem público, é porque já temos mais do que prova suficiente que a pessoa está nessa condição. Estão entendendo? Vamos então ouvir a fulana que está se passando. Vamos lá, vamos ir lá. Se mesmo depois de um tempo a pessoa não ouvir a igreja, vocês estão entendendo? Então vamos excomungar da igreja. Vocês estão entendendo? Ou vamos lhe livrar da mão do diabo. Que é o que a Bíblia está falando. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao versículo 13. Amém? Dependendo da situação, não é isso? Mas agora, escutem com atenção no que eu vou dizer. A correção depende muito da circunstância, da pessoa e do momento. Por exemplo, um irmão pregador que está constantemente a ouvir a palavra como tem que se fazer, e ele, portanto, prega. Vocês estão entendendo, é? E comete um erro de propósito e lhe chama a atenção, se fazer de novo. Eu não vou chamar 2 ou 3, 4 ou 5, 6, eu vou lhe ralhar em público. Como ele é um pregador, que é para cortar a má influência que ele está tendo para os irmãos. Que é o que aconteceu com Ananias e Safira. O homem de bens, influente na igreja, tinha bens materiais, era um homem posicionado financeiramente e vendeu alguns bens que ele tinha. E depois de vender, chegou na igreja e, quando chegou na igreja, ele mentiu. Não é isso? Mentiu na igreja, tudo que eu tinha, que eu vendi. E todo o dinheiro que eu estou trazendo é o dinheiro que vendi, mas não era verdade. Ele guardou uma parte do dinheiro para ele e a outra parte estava dando na igreja. E seria mais fácil ele falar a verdade, não é? Para vender os meus bens, mas metade eu peguei na igreja, para metade eu guardei para mim, para o meu sustento. E não é pecado. E quando Pedro foi lhe corrigir, Pedro lhe disse a mesma coisa. Não,
Quando o dinheiro estava sobre a tua posse, não era mais fácil você, com sinceridade, dizer que realmente você guardou uma parte do dinheiro? Por que você mentiu na igreja que você vendeu todo o dinheiro desta igreja? Parece uma coisa muito simples, não é isso? Mas naquele momento, ele foi amaldiçoado e morreu. E não esperaram a família dele. Mandaram ele sepultar. Os moços da igreja levaram, diz a Bíblia, Atos capítulo 5, aponta, depois lê. Levaram ele, cavaram um buraco e meteram no buraco. 15 minutos depois de cavar o buraco e meteram no buraco, a mulher dele chegou, porque ele fez isso com a mulher. E lhe perguntaram: por acaso você e o teu marido venderam alguns bens? Sim, vendemos. E o que entregaram mesmo é o certo? Sim, é o certo. Mentiu também. Pedro, naquele momento, não disse: bem, como essa irmã está errada, então vamos lhe dar um tempo para se arrepender. Vocês estão a ver, não é? Naquele momento, Pedro corrigiu duramente e amaldiçoou aquela irmã. Primeiro, era necessário meter ordem na igreja. Vocês estão entendendo? Amém. E aquela pessoa era uma pessoa que tinha bens materiais, era influente na igreja. Então, segundo a liderança do Espírito Santo, porque não tem um capítulo para explicar isso, não é isso? Como Pedro devia fazer, segundo a liderança do Espírito Santo, Pedro condenou aquela mulher. E no mês ele disse: olha, conforme você mentiu, o teu marido que mentiu antes de você foi sepultado há pouco tempo. No mesmo buraco que enterraram o teu marido, também vão te enterrar. Logo que Pedro falou isso, ela morreu e foi sepultada no mesmo buraco que o marido. Agora, talvez vocês vão dizer assim: bem, esse tipo de situações traz clima de óbito na igreja. Numa igreja que não conhecem a palavra. Porque na igreja da Bíblia, leia Atos 5, depois da correção, a igreja começou a ter mais temor da palavra. E mais milagres se produziu depois da correção. Ao ponto que nesse mesmo dia, as pessoas, quando foram na igreja, acumularam camas para esperar que a sombra de Pedro curava os enfermos. Irmãos, vocês vejam, a correção, quando é segundo a Escritura, não causa clima de óbito, causa temor. As pessoas saem dali conscientes de que não, olha, eu agora compreendi que é complicado brincar com a palavra. Sobretudo os irmãos mais novos começam a entender que eu agora sei como lidar com a palavra. Vocês estão entendendo? Amém? Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20 ao 22, Paulo disse para Timóteo: aquelas pessoas que errarem em público, corrija-lhe em público, para que toda a igreja tenha temor. O que isso significa? Irmãos, quando alguém erra em público, e um irmão antigo já lhe chamava a atenção, não está a mudar, e erra mais em público, ela se torna, ou ele se torna, uma influência negativa para outros irmãos. Para não ser uma má influência, de modo a ocultar essa influência errada, vocês estão comigo? Amém. Nós corrigimos essa pessoa em público. Amém. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Amém? Amém. Espero que vocês já compreendam o que eu estou a dizer. Amém. Amém? E, irmãos, talvez você vai falar assim: bem, já me corrigiram, bem, então você é da igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: corrigir vossos erros uns aos outros, mas não abandonemos as nossas congregações como é costume de alguns. Amém. Então, depois da correção, se você diz: não, eu vou sair da igreja, a Bíblia diz o quê? Saíram de nós porque não eram dos nossos. Amém. Aquele que ama Deus suporta a correção. Vocês estão entendendo? Amém? Agora vamos supor que então que o irmão, estou a dizer isso em vários âmbitos de como vamos trazer uma correção a alguém. Vocês estão entendendo? Amém. Não, aqui o irmão foi surpreendido num pecado. O que é que o profeta nos ensina?
Uma libertação total. Se um membro comete um erro, não vamos desprezar esse membro. Ajude-o a levantar. Junta-se a ele e escute um ao outro. Isso é o que diz as Escrituras. Quando cometemos um erro, vamos perante Deus. Antes de irmos à presença de Deus, temos que ir até a pessoa que magoou. É assim conforme as Escrituras nos ensinam. Agora, não é uma pessoa cometer um erro e nós vamos começar a falar mal uns dos outros. Isso não é a palavra de Deus. Imagens de Cristo, parágrafo 61. Nós desprezamos um ao outro, porque não concordamos com determinado comportamento ou coisa que outro tem. E nós saímos e nos acusamos mutuamente. E assim alegamos ser cristão. Eu conheço pessoas que alegam ser cheios do Espírito Santo e culpados de cometer erros como esse. E realmente dizem coisas más a respeito de outras pessoas que também são cristãos, quando elas não deviam fazer coisas como essas. Agora, irmão ou irmã, quando temos esse tipo de comportamento ou esse tipo de espírito, nós devemos deste modo colocar em nossas mentes que ainda não somos cristãos. Não importa o quanto confessamos ser cristão, não é o que confessamos que conta, mas é o que possuímos no interior. Não podemos ser cristãos e dizer que não amamos todas as pessoas. Quando você tem alguém predileta que você ama, você pode se declarar que você não é cristão. Agora, podemos ter diferença com as pessoas, mas Jesus nunca chegou e disse nos fariseus: bem, agora aqui, todos os fariseus, todos vocês vão para o inferno, não há nenhuma chance para vocês, por causa disso, daquilo e daquilo outro, porque vocês são fariseus. Mas ele chegou até os fariseus, e ele os serviu, e ele os ajudou, e ele fez tudo o que pode para lhes ajudar. Vocês estão entendendo? É assim a maneira do cristão. É ajudar todas as pessoas, é amar todas as pessoas. Não me dê aquele irmão, porque não fica com o espírito dele. Irmãos, não existe dom de com o espírito da pessoa. De com a cara da pessoa, isso não existe. Isso não é a palavra. Vocês estão entendendo? Amém? E, irmãos, agora tem um outro ponto de quando alguém erra e é livrado na mão do diabo. Quando alguém comete um pecado e essa pessoa muitas vezes erra e é repreendido, às vezes num círculo pequeno, às vezes no meio dos diáconos, e chega a um ponto que a pessoa já não está a ouvir mais ninguém, a igreja não está a ouvir mais ninguém. Nós temos duas opções a tratar. Ou vamos lhe livrar na mão do diabo, dependendo da influência que a pessoa pode ter na igreja. Se ter uma influência negativa, vamos lhe livrar na mão do diabo. Mas se for uma pessoa que nós acharmos que ainda pode ter alguma mudança, nós vamos dar a pessoa um tempo para se arrepender. Um mês, vamos dar 30 dias. Se a pessoa não mudar, vem na igreja. Vamos lhe livrar na mão do diabo. A igreja vai mudar 6 meses. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu estava conversando com o pastor, ele disse na igreja dele ele dá 1 ano. Até que a pessoa muda. Às vezes ele dá o tempo infinito, a pessoa que sabe. Mas há circunstância que você vai encontrar que o mesmo pregador dizendo isso, que o irmão errou e era feio, e naquela semana ele livrou na mão do diabo. Isso dependendo da circunstância. Vocês estão entendendo? Mas o que a Bíblia nos ensina, Mateus capítulo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 para baixo, diz que tem ouvido que há irmãos que têm feito esse e aquele pecado e vocês continuam permanecendo no meio deles. O que acontece? Pessoas que estão no nosso meio, a viver como cristão, mas têm uma vida suja, uma vida no pecado, ou são más influências na igreja, depois de muitas correções, a pessoa não está a mudar. Para não ser uma má influência na igreja, a palavra nos ensina que tem que afastar essa pessoa. Amém. Estão entendendo? Amém. Amém? Para não ser uma influência errada. E o irmão me conta na mensagem, deixa eu passar aqui, procurar, vamos aí, vamos aqui.
porque não somos uma denominação. Na mensagem de 58, ele diz que um pastor tinha um filho dele que era casado, e o filho faltou respeito na igreja. Chamou a igreja de fanáticos, de santos roladores, algo assim parecido. E quando fez isso, ele escandalizou a igreja, faltou respeito à igreja. Vocês estão entendendo, né? E o irmão Branham diz que depois dele fazer isso, o pai dele era na mesma cidade, no mesmo tempo do irmão Branham. Acho que ele era Nova York, algo assim parecido, uma cidade igual Chicago, eu acho. E ele disse que ele foi até o filho dele e disse: eu sou teu pai, mas sou teu pastor. E eu vim aqui para te corrigir. Você faltou respeito à igreja. Vai e corrija isso publicamente na igreja. E o filho dele ignorou o pai. O pai pegou 2 diáconos, levou e disse: filho, vem aqui com os diáconos, são servos de Deus. Vai, corrija isso na igreja. O filho também pegou, ignorou os diáconos. Ele tornou aquilo público, disse: ele é meu filho, mas acima de ser meu filho, é ovelha nessa igreja. Vamos lhe dar um tempo para ele se arrepender. Se não se arrepender, vamos lhe livrar na mão do diabo. E lhe deram 4 semanas. 4 semanas ele não se arrependeu. Então lhe livraram na mão do diabo. A Bíblia fala: livra-o na mão do diabo para a conservação da alma e destruição da carne. Diz a Bíblia. Depois de ele livrar na mão do diabo, ele viveu a vida dele, continuou como crente e tudo mais, começou a andar de pecado, foi piorando. Depois dele piorar, ele ficou numa condição em que ficou com uma febre tremenda. Fez todo tipo de análise, não acusou nada. Chamaram um especialista, fez mais umas análises, não acusou nada. Ele falou: meu filho, nós já fizemos todo tipo de medicação, não está acusando nada. O que é que você tem? E ele disse: chame o meu pai, eu sei o que é que eu tenho. E quando chamaram o pai dele chegou e disse: papá, eu estou a morrer segundo os médicos, mas eu não desejo morrer assim, eu quero confessar meus erros. E quando ele confessou os erros no pai e pediu perdão, na semana seguinte ele melhorou um pouquinho. Quando ele começou a se sentir bem melhor, ele foi para a igreja no primeiro domingo que ele pôde andar. Chegou na igreja e pediu publicamente perdão à igreja. Depois de ele pedir perdão em público na igreja, no mesmo dia ele recuperou da sua saúde. E o irmão Branham diz que quando você chega numa condição que você peca, escandaliza a igreja, você pode morrer aos poucos. Coisas que você não sabe por que aconteceu na tua vida. Amém. Assim como aconteceu com esse homem. E você tem que confessar isso como um pecado. Vocês estão entendendo? Amém. Não, mas aquele irmão fez, ele blasfemou, errou, lhe corrigiram, não mudou, eles incomodaram na igreja, eles choraram, ou lhe livraram na mão do diabo e saiu, foi. Na mensagem, por causa do tempo, não vou ler mais. Na mensagem, perguntas e respostas, a lei tendo uma sombra. O irmão Branham diz que quando alguém é corrigido e sai da igreja, ou quando alguém falha, peca, recebeu uma correção e por consequência disso sai da igreja, essa pessoa não pode voltar na igreja até que venha publicamente e peça perdão. Vocês estão entendendo? Amém? Está compreendendo o que eu estou dizendo, né? Amém. Então espero que isso esteja gravado nos vossos corações. Amém. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, para terminar. Nós, às vezes, ao corrigir alguém de uma maneira muito dura, às vezes dá a impressão que estamos até ódio uma pessoa. Mas não é a palavra. Vocês estão entendendo? A palavra que nos ensina, e sempre, não é algumas vezes, sempre que vocês verem, estou aqui no púlpito e trouxe o problema de uma pessoa em público, é porque já me chamei a atenção, já conversei com os diáconos, como a palavra diz, e vim a público lhe chamar a atenção. Vocês estão entendendo? Amém. Eu sei que já tivemos um
caso de alguém ser livrado da mão do diabo, mas eu espero nunca na minha vida um dia voltarmos a ter essa situação. Eu nem quero nem mesmo um dia experimentar isso. Porque vocês podem achar, não, aquilo foi um clima muito pesado na igreja, mas vocês não sabem como aquilo espiritualmente afeta um pastor. Amém. Amém? E eu não quero dizer isso de modo a falar para alguma pessoa em particular, mas escutem com atenção. Quando alguém é corrigido publicamente e essa pessoa é excomungada da igreja ou expulso, o que nós temos que fazer é limitar a confiança com essa pessoa, porque pode ser uma má influência. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Porque, irmãos, ninguém está aqui é mais sábio da Bíblia Sagrada. Amém. Amém. E quando a palavra diz, está consumado. Amém. Amém? Amém. E o meu tempo já acabou há algum tempo, mas eu quero terminar lendo uma citação do irmão Branco. E posso dizer, esta mensagem é a Grande Comissão de 1958, parágrafo 12. E posso deixar esta coisinha para vocês, irmãos, pois sei que vocês são de denominações diferentes. Acho que nunca falei assim com um grupo de pessoas da mesma localidade, por toda a nação que está se tornando agora. Se o diabo pode nos manter separados, ele nos faz atirar um ao outro. Vocês estão a entender? Se o diabo puder nos manter separados, então o que ele faz? Ele faz nós se acusar uns aos outros. Vocês estão a entender? E ele tem um alvo aberto em qualquer lugar que ele queira atirar. E de que adianta ele atirar no alvo quando nós estamos a se atirar um no outro? É assim que ele pode simplesmente fazer. É quando ele sabe que nós estamos a se acusar uns aos outros. Vocês estão a entender? Amém. E é isso que o diabo quer. Ele está lá no inferno. Oh, demônio da droga. O que estão fazendo? Não, estão a se acusar uns aos outros. Não se gostam. Se guardaram rancor uns aos outros, o diabo volta a dormir. Porque vocês facilitaram o trabalho do diabo. Amém. Estão a entender? Amém. Mas você alguma vez, deixe-me apenas dar-vos. Se eu encontrei graça aos seus olhos, por meio de Deus, aceita a minha palavra, meu irmão. Se você quer uma vez, se você quer ser uma bênção, ou obter uma bênção de Deus, quando o irmão te faz mal, e ele faz de forma absolutamente justa, quero dizer, ele te faz mal, e você sabe que ele te fez mal, ele faz mal a você, nunca menciona isso. Estão entendendo? Faz igual do irmão, sabe? O irmão fulano já me fez tantos mal, mas eu lhe perdoei. Isso é errado, nunca faça isso. Amém. Se você quer ser abençoado e um dia o irmão te fez mal, nunca lembra disso. Amém. Quando eu falo não lembra, nunca falo naturalmente, você não vai lembrar. Porque a nossa consciência ninguém pode apagar. Mas você pode superar um problema. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? O que é superar? É quando você lembra aquilo já não te afeta. Se não estás nessa condição, ore no altar até você ficar nessa condição. Amém? Nunca menciona isso. Você apenas leva isso para orar diante de Deus. E não encara isso de forma egoísta. Bem, eu devo fazer isso, mas fica aqui de pé, de ombro a ombro, fica aqui na presença de Deus, e você vai orar. Pai, este é meu irmão, e ele não é justo, ele merece punição, ele me fez mal. Não faça de maneira egoísta. Vocês estão entendendo? Então deixe Deus falar com você quando você for para o altar. E você verá, talvez, que aquele homem passou. Está vendo o que o profeta está dizendo? Quando você te fizeram mal, vá no altar orar. Estão entendendo? E quando você orar, você vai ver possivelmente o que originou que a pessoa te fizesse mal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Amém? Amém. O diabo torceu em algum lugar e o levou a fazer isso. Embora ele esteja
está absolutamente errado, antes de você deixar o trono de Deus, você sentirá pena daquele irmão. Você foi com raiva, não é isso? Com ódio. Mas fala, Senhor, eu não quero ódio, eu quero ajudar meu irmão. Fez isso comigo. Ali você vai começar a ter um sentimento de compaixão. Vocês estão entendendo? Você vai simpatizar com aquele irmão. E quando você voltar para onde a terra novamente, você irá até aquele irmão e apertará sua mão, porque você sabe o que ele tem passado. Vocês estão entendendo? Você não pode ficar como um mortal na presença de Deus e condenar alguém. Quem já foi na presença de Deus como um mortal e voltar incorrigível? Você não pode ir como um pecador na presença de Deus e você voltar como uma pessoa que não comete defeito, erro, todos têm que ser condenados. Quando você vai como um mortal na presença de Deus, você volta com compaixão. Amém? E quando o irmão que cometeu, e quanto ao irmão que cometeu erro, embora eu diga que ele está errado, às vezes ele é acusado do errado quando está errado, quando não está errado. Mas se ele estiver errado, bem, se nós levarmos no trono de Deus e ficarmos lado a lado com o irmão, sabemos que ele é mortal, e talvez seu destino dependa da nossa atitude que vamos ter com ele. Vocês estão entendendo? Quando voltarmos no trono, perceberemos que somos todos culpados e que todos precisamos da ajuda um do outro. Amém. Será que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Amém? Aleluia. E a melhor maneira de fazer isso é orar um pelo outro. Não, o irmão falhou. Qual é a melhor maneira de fazer isso? A melhor maneira de você ajudar alguém é orar por ele. Não é começar a falar mal da pessoa. Amém. Vocês estão entendendo? Então nós temos que aprender a fazer isso. É orar um pelo outro. Amém? Amém, igreja? Amém. Então é isso que nós temos que fazer. E, irmãos, não, aquele irmão falhou. Lembre-se, ele é humano. Irmãos sempre falharão. Amém. Alguém sempre te faltará respeito. Alguém sempre errará contigo. Mas não é a maneira, não é quem errou contigo, é a maneira como você corrige essa pessoa. Vocês estão entendendo? Amém? É como você lidar com aquilo. Não, aquele irmão falhou. Não é quantos irmãos falham aqui na igreja, mas é o quanto você lidar com a falha daquele irmão. Porque os erros que alguns irmãos cometem são pontes para nós passar. São ensinamentos, são experiências que nós vamos ter. Amém? Às vezes Deus permite que aquele irmão, bom irmão, erra para você saber que você nunca deva confiar em você mesmo. Vocês estão entendendo? Às vezes aquele irmão é repreendido duramente para Deus mostrar para vocês que você não deve estar sob influência de ninguém. Amém? Amém? E vocês têm que ser sábios nessas coisas. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Ai, pastor, mas tem aquele irmão, ele é que me fez mal, eu nunca lhe fiz nada de errado, mas ele só me fez mal. Ele falou um dia que não me gosta. A Bíblia fala, irmãos, Lucas capítulo 17. Se você se lembrar do irmão que fez mal a você, e você veio orar, Deus não vai ouvir tua oração. Ele é que te fez mal, não é você que lhe fez mal. A Bíblia fala que você veio trazer uma oferta para vir orar, mas a Bíblia fala, coloca a tua oferta no altar e não ora. Vai até a pessoa que te fez mal e se reconcilia com ele. Se ele te ouvir, glória a Deus. Mas se ele não te ouvir, chama os diáconos e conversa com os diáconos. Estão entendendo? Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Não, mas pastor, já lhe perdoou uma vez, falou de novo.
perguntaram para Jesus: quantas vezes no dia tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes, Senhor? E eu acredito que não tem um irmão aqui que já pegou contigo 7 vezes. Um dia só, 7 vezes. Não tem um irmão que já pegou aqui contra um irmão 7 vezes, num dia só. Às vezes é um só erro, que é bem forte, mas 7 vezes não. Mas eles falaram: Senhor, será que um dia temos que perdoar nosso irmão nesse dia 7 vezes? O que é que Jesus respondeu? Não te digo 7, mas 70 vezes 490 vezes no único dia que você tem que perdoar teu irmão. E às vezes tem irmão que não se dá bem com outro irmão, porque um dia muito tempo que ele já nem lembra do problema, até hoje não se dá bem. Você não está estagiando para ser feiticeiro? Um problema que você já não lembra bem, mas não se dá bem com o irmão ou com a irmã. Vamos afastar isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu vou continuar a pregar isso na quarta-feira, porque é muita coisa que eu quero dizer. Eu tenho muitas citações para ler e não tenho tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. O companheirismo está baseado no perdão. Amém. Você tem que aprender que você vai magoar alguém e alguém vai te magoar. Nunca seja sábio ao teu próprio entendimento. Salomão disse: não te estripes no teu próprio entendimento. Nunca pense que você é incorrigível. Amém? Diz o profeta que a igreja não pede justiça, pede misericórdia. Amém? Porque somos falhos. Se Deus descer e contar quantos erros nós temos, não vamos resistir. Apresenta-te como pecador. Aprenda a perdoar, porque você foi perdoado. Você crê nisso? O grito ressoou, o escravo